Bom, falando em PT, por 4 votos a 1, ministros da 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça condenaram o ex-procurador Deltan Dallagnol a indenizar o ex-presidente Lula em R$75 mil. Eu vou acionar agora o João Vitor Rocha, nosso repórter, ao vivo, porque ele tem mais informações. João Vitor, boa noite. Inicialmente, o valor pedido pela defesa de Lula era de R$1 milhão, né? Boa noite, Caniato. Boa noite, Lívia. É exatamente isso, Lívia. O Deltan Dallagnol vai ter que indenizar em R$75 mil por danos morais o ex-presidente Lula por conta daquela coletiva de imprensa e o famoso PowerPoint em que Lula é apontado por diversas setas como o chefe de um esquema de corrupção. Como você falou, Lívia, esse valor inicialmente pedido pelo ex-presidente Lula era de R$1 milhão, mas em um acordo entre os 4 ministros que votaram favoráveis à condenação de Deltan, chegou-se a um acordo de R$75 mil. 2 queriam 100 mil e outros 2 50 mil. Após conversarem, chegaram a esta média de R$75 mil. Apenas um ministro, a ministra Maria Isabel Galotti, foi a única que votou favorável à liberação de Deltan Dallagnol. Lula já havia perdido em 2 instâncias aqui na Justiça de São Paulo sobre essa possibilidade de condenação, em 2016 e 2018, até o momento que chegou no STJ e agora ele venceu esta ação contra Deltan Dallagnol. A defesa de Lula alega que Deltan agiu de forma abusiva e ilegal ao apontar Lula como chefe de um esquema de corrupção. Após essa decisão do STJ, a defesa de Lula soltou uma nota com os seguintes dizeres: Lula não praticou qualquer ato ilegal antes, durante ou após o exercício do cargo de presidente da República e tem o status de inocente, conforme se verifica de 24 julgamentos favoráveis ao ex-presidente realizados nas mais diversas instâncias. A indenização é apenas um símbolo da reparação histórica que é devida. Durante esse julgamento no STJ, o Cristiano Zanin, que é o advogado do ex-presidente, defendeu Lula e criticou o Deltan. Vamos ouvir o que falou a defesa de Lula durante o julgamento. É legítimo um membro do Ministério Público convocar uma coletiva de imprensa na data em que está apresentando uma denúncia para fazer afirmações peremptórias, sem qualquer ressalva, e dando ao público a ideia de condenação daquele que está sendo denunciado? E Lívia e Caniato, eu conversei no dia de ontem com o Deltan Dallagnol justamente para entender o que ele estava pensando sobre esse julgamento no STJ de hoje. O Deltan ontem me falou que estava muito tranquilo, esperava que a 4ª turma do STJ fosse corroborar as 2 decisões anteriores aqui da Justiça de São Paulo e disse que essa ação de Lula era apenas uma retaliação contra ele e contra a Lava Jato. Mas, como a gente pode perceber, o Deltan Dallagnol tomou essa bola nas costas e após a decisão do STJ, ele soltou uma nota, sua defesa soltou uma nota se dizendo indignado e falou o seguinte: disse que essa é uma reação do sistema nua e crua. Lula sai impune e o procurador, junto com a sociedade, paga o preço da corrupção. Depois do julgamento, investigadores, promotores e juízes terão receio de fazer seu trabalho de investigar e punir criminosos poderosos e de informar a sociedade. Márcio de Andrade foi o advogado responsável por defender Deltan Dallagnol e falou que a coletiva era um praxe na Lava Jato. Vamos ouvir a defesa de Deltan. A entrevista foi concedida dentro do exercício regular da função de procurador da República. E aqui vai lembrar que os fatos foram apurados pela Corregedoria da Procuradoria-Geral da República e também pelo Conselho Nacional do Ministério Público, que de maneira uníssona também concluíram: não houve excesso e não houve sanção administrativa funcional. O ministro Luiz Felipe Salomão, que era o relator do caso, em seu voto, falou que aquela coletiva de imprensa era uma espetacularização, algo que já era bastante defendido pelos apoiadores do ex-presidente Lula, e falou que Deltan Dallagnol foi abusivo em suas ações. Vamos ouvir o que falou o ministro Luiz Felipe Salomão. Foi composto por adjetivações negativas, incompatíveis com a dignidade da pessoa humana, com a garantia constitucional da presunção de inocência e com o devido processo legal.
tendo ficado claro o propósito de causar constrangimento público ao ofendido e desconstruir sua imagem popular positiva. E esse cerco em relação à Lava Jato, Caniato e Lívia, não acabou. Amanhã, no Tribunal de Contas da União, vai ter o julgamento daquela ação em que os procuradores da Lava Jato recebiam o pagamento de passagens aéreas e de hospedagem, e mesmo ficando a maior parte do tempo lá em Curitiba. Então, vai continuar esses olhos, essa lupa em cima dos procuradores da Lava Jato. Volto com você, Caniato e Lívia.